e não retornam para o P700. Este fica temporariamente deficiente de elétrons. Esses elétrons são repostos por outros provenientes de outro, em seguida passa aos citocromos e plastocianina até serem captados pelo P700, que se recompõem. Este processo de transporte também promove a síntese do ATP. Já o P680 fica deficiente de elétrons. Esses elétrons serão repostos pela fotólise da água. A quebra da molécula da água por radiação, fotólise da água, produz íons de hidrogênios e hidróxidos. Os elétrons dos íons hidróxidos são utilizados para recompor o P680 e os íons hidrogênio são aceptados pelo NADP. Com isso ocorre a formação de água oxigenada que abre H2O2, oriunda da reação de síntese entre as hidroxilas. A água oxigenada é decomposta pela célula em água e O2, sendo este último liberado do processo como resíduo. Com a repetição do processo forma-se o aporte energético e de NADPHS necessários para a fase escura. Equação 12H2O mais 6 NADP mais 9 ADP mais 9P, luz, seta apontando para a direita 9 ATP mais 6 NADPH2 mais 3 U2 mais 6 H2O ciclo de Calvin e fixação do carbono. A fase química ou fase escura é um ciclo descoberto pelos cientistas Melvin Calvin, Andrew Benson e James Besham. Nessa fase chamada de ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses, que ocorre no estroma do cloroplasto, o tilacoide fornece ATP e NADPH2 ao estroma do cloroplasto, onde se encontra a pentose, ribulose fosfato. Essa pentose ativada por um fosfato fixa o carbono que provém do dióxido de carbono do ar sob a ação catalisadora da RuBisCO, ribulose bifosfato carboxilase oxidase, e em seguida é hidrogenada pelo NAPH2 formando o aldeído que dará origem à glicose. Para a síntese de uma molécula de glicose são fixadas 6 de dióxido de carbono, permitindo que o processo recicle a ribulose fosfato, devolvendo-a ao estroma. Desta fase resulta a formação de compostos orgânicos como a glicose, necessária à atividade da planta. Esta fase é denominada fase escura. No entanto, é um termo utilizado de forma inadequada, pois para a RuBisCO entrar em atividade determinando a fixação do CO2 atmosférico para a formação de moléculas de glicose, ela precisa estar num estado reduzido, e para isso acontecer é necessário que a luz esteja presente. Equação 6CO2 mais 2 NADPH2 mais 8 ATP, enzimas, seta apontando para a direita 12 NADP mais 8 ADP mais 18 P mais 6 H2O mais C6H1 U6 plantas jovens consomem mais dióxido de carbono e libertam mais oxigênio, pois o carbono é incorporado à sua estrutura física durante o crescimento. É importante realçar que a fase escura não ocorre apenas à noite ou na ausência de luz. O nome refere-se ao facto desta fase não necessitar da luz para funcionar. Ela acontece logo após a fase clara numa reação em cadeia até que o substrato se esgote. A equação geral da formação de glicose é resultado da soma das duas equações.
Equação simplificada da fase fotoquímica. 12H2O mais 12 NADP mais 18ADP mais 18P. Luz. Seta apontando para a direita 18ATP mais 12NADPH2 mais 6U2 Equação simplificada da fase química. 6CO2 mais 12NADPH2 mais 18ATP. Enzimas. Seta apontando para a direita 12 NADP mais 18ADP mais 18P mais 6H2O mais C6H112U6 somando-as e simplificando. Obtém-se a equação geral da fotossíntese. 12H2O mais 6CO2 seta apontando para a direita 6O2 mais C6H112U6 mais 6H2O Organismos fotossintetizadores além das plantas verdes? Incluem-se entre os organismos fotossintéticos as algas, como as diatomáceas, as euglenófitas, as cianofíceas, algas verde-azuladas, e diversas bactérias. Quimeras. Os cientistas desenvolveram um sistema de proteína fotossintética usando clorofila e bacterioclorofila para aprimorar uma abordagem mais sustentável dos dispositivos tecnológicos movidos à energia solar. 18. Ao fazer isso, os cientistas demonstraram que os dois sistemas de pigmentos poderiam trabalhar juntos para obter a conversão de energia solar. 19. Fatores que afetam concentração de dióxido de carbono. É geralmente o fator limitante da fotossíntese para as plantas terrestres em geral, devido à sua baixa concentração na atmosfera, que é em torno de 0,04%. Temperatura. Para a maioria das plantas, a temperatura ótima para os processos fotossintéticos está entre 30 e 38 graus Celsius. Acima dos 45 graus Celsius a velocidade da reação decresce, pois cessa a atividade enzimática. Água. A água é fundamental como fonte de hidrogênio para a produção da matéria orgânica. Em regiões secas, as plantas têm a água como um grande fator limitante. Morfologia foliar. Ponto de compensação fótico é chamado ponto de compensação fótico, o instante em que as velocidades de fotossíntese e respiração são exatamente ou simplesmente as mesmas. Neste instante, toda a glicose produzida na fotossíntese é quebrada na respiração, e todo o dióxido de carbono, CO2, gasto na fotossíntese é produzido na respiração. Biosfera global por CEUIFS, setembro de 1997 a agosto de 1998. A importância da fotossíntese. A fotossíntese é o principal processo de transformação de energia na biosfera. Ao alimentarmos-nos, parte das substâncias orgânicas, produzidas graças à fotossíntese, entram na nossa constituição celular, enquanto outras, os nutrientes energéticos. Fornecem a energia necessária às nossas funções vitais, como o crescimento e a reprodução. Além do mais, ela fornece oxigênio para a respiração dos organismos heterotróficos. É essencial para a manutenção da vida na Terra. Subproduto remotos da fotossíntese. De acordo com a teoria da geração orgânica do petróleo, indiretamente energia química presente no petróleo e no carvão,
que são utilizados pelo ser humano como combustíveis, têm origem na fotossíntese, pois são produtos orgânicos provenientes de seres vivos, plantas ou seres que se alimentavam de plantas de outras eras geológicas. A fertirrigação é uma técnica de adubação que utiliza a água de irrigação para levar nutrientes ao solo cultivado. Esta aplicação é feita através do sistema de irrigação mais conveniente à cultura, podendo-se utilizar técnicas como microirrigação, por gotejamento ou por microaspersão, aspersão, sob pivô central ou convencional, entre outras menos utilizadas. Pode-se aplicar fertilizantes comerciais diluídos em água de irrigação ou certos resíduos orgânicos líquidos, como a vinhaça e efluentes oriundos de alguns tipos de indústria alimentícia. A utilização de efluentes de qualquer natureza é passível de exigência tanto de licenças ambientais quanto de monitoramento ambiental periódico da área. O uso da fertirrigação pelo produtor, em grande parte dos casos, proporciona economia de fertilizantes e de mão de obra. Usos na maior parte das vezes. A fertirrigação tem a finalidade de tão somente adubar o solo de uma maneira mais eficiente, barata e com um grau de precisão maior do que outros métodos de adubação. Através da diluição de fertilizantes comerciais, N, P, K, em água de irrigação. Porém, há no Brasil experiências muito bem-sucedidas utilizando-se resíduos industriais em culturas específicas. O que faz da fertirrigação, além de um método de adubação mais racional, uma técnica que permite a reabsorção dos nutrientes não aproveitados nos processos industriais, reduzindo muitas vezes a problemática do tratamento e disposição adequada dos efluentes. Por esse motivo, a fertirrigação pode ser aceita como técnica de tratamento de efluentes orgânicos por infiltração no solo. Tal técnica, desde que bem aplicada e acompanhada de profissionais qualificados, não traz malefícios ao meio ambiente. Pelo contrário, estimula uma melhor ciclagem do nitrogênio, fósforo e potássio. Substrato, em ecologia, refere-se à superfície, sedimento, base, ou ainda qualquer outro meio que possa servir de suporte a organismos vivos. Ecossistemas aquáticos. Num ecossistema aquático, o substrato será o fundo do mar, de um lago ou de um rio. Existem substratos duros como uma rocha, uma placa de cimento, um pedaço de coral morto, onde só se podem fixar organismos sésseis, e substratos móveis formados por areia, lodo ou outro tipo de sedimento, onde podem viver animais com movimentos livres, quer à sua superfície, quer enterrados, e onde podem também fixar-se plantas com raízes. A comunidade que vive no substrato chama-se bentos e pode ser formada tanto por formas adultas como por larvas ou juvenis de organismos que, noutra fase do seu ciclo de vida, não fazem parte do bentos. Textura do solo é uma característica física dos solos que descreve a distribuição das dimensões das partículas constituintes da parte mineral da matriz do solo com base no seu diâmetro eficaz.
em geral considerando apenas as partículas com menos de 2 milímetros de diâmetro, o que inclui a areia, o silt e as argilas. Este parâmetro serve de base aos sistemas de classificação usados tanto no campo quanto no laboratório para determinar as classes do solo com base na sua textura física. A textura do solo pode ser determinada usando métodos qualitativos, como a determinação da textura pelo tacto, e métodos quantitativos, como o método do hidrômetro baseado na lei de Stokes. A determinação da textura do solo tem aplicações agrícolas, entre as quais a determinação da adequação do solo à cultura pretendida e prever a resposta do solo às condições ambientais e de maneio, como a resiliência à seca ou os requisitos de cálcio. Os sistemas de classificação de solos, com destaque para o Sistema de Taxonomia dos Solos do USDA e para o WRB, caracterizam os solos com recurso a classes texturais baseadas nas percentagens de areia, silt e argila no solo. 1. História. A primeira classificação dos solos, o denominado Sistema Internacional, foi proposta por Albert Atterberg em 1905 com base nos seus estudos realizados em solos do sul da Suécia. Atterberg escolheu o diâmetro esférico equivalente de 20 micrômetros para o limite superior da fração de silt, porque partículas menores que esse tamanho não eram visíveis a olho nu. Para além disso, a suspensão de partículas abaixo desse limiar podia ser coagulada por sais. A subida capilar dentro de 24 horas era mais rápida nesta fração e os poros entre as partículas compactadas eram tão pequenos que impediam a entrada de pelos radiculares. 2. A Comissão 1 da Sociedade Internacional de Ciência do Solo, ISSS, recomendou o seu uso no primeiro Congresso Internacional de Ciência do Solo, que se realizou em Washington no ano de 1927. 3. A Austrália adotou esse sistema, sendo que os seus intervalos logarítmicos iguais são uma característica atraente que vale a pena manter. 4. Apesar disso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, adotou o seu próprio sistema em 1938. E a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, utilizou o sistema de classificação da USDA no Mapa Mundial de Solos da FAO-Unesco e recomendou o seu uso. Classificação. A classificação textural dos solos é em geral baseada na criação de classes de tamanho das partículas, por vezes referido na sua designação em língua inglesa por soil separates, que correspondem a intervalos específicos de tamanhos de partícula. As menores partículas, com diâmetros menores do que 0,002 mm, são designadas por argilas, sendo que as partículas de argila são geralmente em forma de placa em vez de esféricas, permitindo uma grande área de superfície específica. 5. E a formação de complexos argilo-úmicos. A classe de tamanhos imediatamente acima das argilas é designada por silt e agrupa geralmente diâmetros entre 0,002 mm e 0,05 mm, na taxonomia de solo do USDA.
As maiores partículas são as areias, sendo como tal consideradas as partículas maiores do que 0,05 mm de diâmetro, nalgumas classificações, maiores do que 0,063 mm. Além disso, as partículas grandes de areia podem ser descritas como grossas, ou grosseiras, ou como areão, as intermediárias como médias, e as menores como finas. Outros sistemas taxonômicos têm classificações de tamanho de partícula ligeiramente diferentes, conforme se pode ver na figura ao lado. Fração do solo, limites de diâmetro, mm. Classificação USDA, limites de diâmetro, mm. Classificação WRB, argila menor que 0,002 menor que 0,002 silt 0,002 0,05 0,002 0,063 areia muito fina 0,05 0,10 0,063 0,125 areia fina 0,10 0,25 0,125 0,20 areia média, ou mediana, 0,25 0,50 0,20 0,63 areia grossa, ou grosseira, 0,50 1,000 0,63 1,25 areia muito grossa, ou areão, 1,002 001,25 2,001. Dos sistemas de classificação mais usados, o do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, utiliza 12 classes de textura dos solos, com base na proporção relativa de cada fração do solo. Essas classes são: arenoso, arenoso-argiloso, franco-arenoso, solo franco, franco-siltoso, siltoso, franco-argilo-arenoso, franco-argiloso, franco-argiloso-siltoso, argilo-arenoso, argilo-siltoso e argiloso. 6. As texturas do solo são classificadas pelas frações de cada solo separado, areia, silt e argila, presentes no solo. As classificações são normalmente designadas em função do tamanho de partícula constituinte primário ou de uma combinação dos tamanhos de partícula mais abundantes, por argiloso-arenosa, ou argiloso-siltoso. Um quarto termo, franco, é usado para descrever proporções sensivelmente iguais de areia, silt e argila numa amostra de solo e permite a criação de ainda mais classificações. Por exemplo, franco-argiloso ou franco-siltoso. A determinação da textura do solo geralmente é auxiliada pelo uso de um diagrama ternário, ou gráfico triangular, em que sobre cada um dos eixos é representada a percentagem de cada fração do solo. Areae, silt e argila. 6. Um exemplo de um triângulo de solo é encontrado na figura ao lado. Um lado do triângulo representa a percentagem de areia. O segundo lado representa a percentagem de argila e o terceiro lado representa a percentagem de silt. Com a determinação das percentagens de areia, argila e silt na amostra de solo, o triângulo pode ser usado para determinar a classificação da textura do solo.
Por exemplo, se o solo é 70% de areia e 10% de argila, então o solo é classificado como franco-arenoso. O mesmo método pode ser usado começando em qualquer lado do triângulo do solo. Se o método de textura pelo tato foi usado para determinar o tipo de solo, o triângulo também pode fornecer uma estimativa aproximada das percentagens de areia, silt e argila no solo. As propriedades químicas e físicas do solo estão relacionadas com a textura. O tamanho e a distribuição das partículas afetam a capacidade do solo de reter água e nutrientes. Solos de textura fina geralmente têm maior capacidade de retenção de água, enquanto solos arenosos contêm grandes espaços porosos que permitem a lixiviação. 7. Metodologias de classificação. Determinação da textura por métodos sensoriais. Ver artigo principal. Classificação tátil visual. A análise manual é um meio simples e eficaz de avaliar e classificar rapidamente a condição física de um solo. Corretamente executado, o procedimento permite a avaliação rápida e frequente das características do solo com pouco ou nenhum equipamento. É, portanto, uma ferramenta útil para identificar a variação espacial dentro e entre os campos, bem como identificar mudanças progressivas e limites entre as unidades do mapa de solos, séries de solos. A textura por determinação sensorial, frequentemente referida por classificação táctil visual, é um método qualitativo, pois não fornece valores exatos de areia, silt e argila. Embora qualitativo, o fluxograma de textura por sensação pode ser uma maneira precisa para analisar as proporções relativas de cada fração do solo e por essa via determinar a sua classificação textural. 8. O método de determinação sensorial da textura envolve recolher na mão numa pequena amostra de solo e fazer uma tira. A tira pode ser feita pegando uma bola de terra e empurrando a terra entre o polegar e o indicador, apertando-a para cima numa tira estreita. De seguida deixa-se a estender sobre o dedo indicador até que quebre com o próprio peso. Medir o comprimento da tira pode ajudar a determinar a quantidade de argila na amostra. Após fazer uma tira, molha-se até a saturação uma pequena pitada de terra na palma da mão e esfrega-se com o dedo indicador para determinar a quantidade de areia na amostra. Solos com alta percentagem de areia, como os solos franco-arenosos ou argilo-arenosos, têm uma textura arenosa. Solos com alto teor de argila, como os franco-argiloso, têm um toque pegajoso. Embora o método de textura ao toque exija prática, é uma maneira útil de determinar a textura do solo, especialmente no campo. O Sistema Internacional de Classificação dos Solos, o World Reference Base for Soil Resources, WRB, usa um método alternativo para determinar a textura por toque, oferecendo outro fluxograma. Método das peneiras. Ver artigo principal. Ensaio de peneiração. A peneiração é uma técnica de análise de solo estabelecida há muito tempo, mas ainda amplamente utilizada. No peneiramento,
Um peso conhecido do material da amostra passa por peneiras progressivamente mais finas. A quantidade coletada em cada peneira é pesada para determinar o peso percentual em cada fração de tamanho. O método é usado para determinar a distribuição granulométrica de solos com diâmetro maior que 75 micrômetros, pois o peneiramento tem uma forte desvantagem no limite inferior de medição. De facto, no caso das frações mais finas com alto teor de argila e silt, abaixo de 60 micrômetros, a dispersão torna-se desafiadora devido à alta coesividade das partículas e especialmente devido à aderência da fração fina à peneira devido ao aparecimento de cargas eletrostáticas. Além disso, as partículas peneiradas passam com o lado menor pela abertura da malha, o que significa que as partículas de argila e silt em forma de placa também podem ser retidas nas peneiras de malha maior. A conjugação de todos esses fatores leva a uma enorme subestimação da fração fina. 9. Para medir silt e argila, com um tamanho de partícula abaixo de 60 micrômetros. Um segundo método de dimensionamento independente, na maioria das vezes a utilização de um densímetro ou da técnica de pipeta, é usado na amostra retirada da peneira inferior. A distribuição de tamanho de partícula obtida da análise de peneira deve ser combinada com os dados de uma análise de sedimentação para estabelecer uma distribuição textural completa da amostra. Método hidrodensimétrico. Ver artigo principal. Ensaio de sedimentação. A análise de sedimentação, por exemplo, método de pipeta ou do densímetro, é de uso comum em pedologia, sedimentologia, agronomia e em diversas aplicações de geologia e geotecnia para classificar sedimentos. O método densimétrico, mais conhecido por ensaio de sedimentação, foi desenvolvido em 1927, mas continua a ser amplamente utilizado. O método densimétrico para determinar a textura do solo é uma medida quantitativa que fornece estimativas da percentagem de areia, argila e silt no solo com base na lei de Stokes. Uma relação empírica entre a velocidade de sedimentação e o tamanho da partícula. 11. De acordo com esta lei, as partículas, quando dispersas num meio líquido, sedimentam com uma velocidade que resulta da ação combinada do seu peso e da resistência ao seu movimento imposta pela viscosidade do meio envolvente. Em resultado destas forças atuando em direções opostas, se o percurso de queda for suficientemente longo, atinge-se uma condição de equilíbrio na qual a partícula cai a uma velocidade constante chamada velocidade terminal. O ensaio de sedimentação pelo método hidrométrico requer o uso de hexametafosfato de sódio, que atua como um agente dispersante para separar os agregados do solo. O solo é misturado com a solução de hexametafosfato de sódio num agitador orbital durante várias horas, garantindo uma completa dispersão, eliminação total de torrões. A suspensão assim obtida é transferida para cilindros graduados de diâmetro controlado, cheios com água. A suspensão do solo é misturada com um êmbolo de metal para dispersar as partículas do solo. 11. Por terem diferentes velocidades terminais, as partículas do solo, ao afundarem-se, separam-se com base no tamanho.
As partículas de areia aproximam-se primeiro do fundo do cilindro, seguindo-se as restantes por ordem de dimensão, sendo que as partículas de silt chegam após a areia, permanecendo as partículas de argila acima da camada de sedimento. As medições são feitas usando um densímetro de solo, um instrumento que mede a densidade relativa de líquidos, a densidade de um líquido comparada com a densidade da água. O densímetro é introduzido no cilindro que contém a mistura de solo em tempos diferentes, geralmente 45 segundos após a dispersão em água para medir o teor de areia. 1h30 depois para medir o teor de silt e entre 6 e 24 Hr. Depois, dependendo do protocolo utilizado, para medir o teor em argilas. O número no densímetro que fica visível, acima da suspensão de solo, é registrado 11, um branco, contendo apenas água e o agente dispersante, é usado para calibrar o densímetro. Os valores de leitura registrados, após subtração do valor do branco, são usados para calcular a percentagem de argila, silt e areia de acordo com o seguinte método de cálculo. 11. Percentagem de silt igual a peso seco de solo. Leitura do densímetro na fração de areia. Primeira leitura. Leitura em branco. Peso seco de solo. Asterisco sem percentagem de argila igual a leitura do densímetro na fração argila. Leitura em branco. Peso seco de solo. Asterisco sem percentagem de areia igual a 100. Percentagem de argila mais percentagem de silt. O diâmetro de Stokes, ou o raio de Stokes, determinado pelo método do ensaio de sedimentação é o diâmetro de uma esfera com a mesma velocidade de sedimentação e a mesma densidade da partícula. 12. Esta é a razão pela qual a análise de sedimentação com base neste tipo de ensaio implica assumir que as partículas são esféricas. Têm densidades semelhantes. Têm interações insignificantes e são pequenas o suficiente para garantir que o fluxo de fluido permanece laminar. 13. Desvios da equação de Stokes são esperados no caso de partículas de forma irregular, como partículas de argila que são principalmente planas ou tubulares. A posição estável durante a sedimentação de partículas com tais formas é com a área de seção transversal máxima perpendicular à direção do movimento. 13. Por esta razão, a resistência ao arrasto das partículas aumenta e a velocidade de sedimentação diminui. O diâmetro da partícula é diretamente proporcional à velocidade de sedimentação. Portanto, com menor velocidade, o diâmetro calculado também diminui, determinando uma superestimação da fração granulométrica mais fina. 13. A análise de sedimentação feita por estes métodos apresenta sempre limites de precisão na estimativa da percentagem de partículas menores que 0,2 micron. Porque essas pequenas partículas sofrem movimento browniano na suspensão e não sedimentam de acordo com a lei de Stokes. 14. A análise de sedimentação pode ser operada continuamente com um alto grau de precisão e repetibilidade.
A distribuição dos tamanhos em solo que contenham um número significativo de partículas mais finas, silt e argila, não pode ser realizada apenas por análise de peneira. Pelo que a análise de sedimentação é usada para determinar a faixa inferior da distribuição de tamanhos de partícula. Granulometria por difração laser. Ver artigo principal. Granulometria laser. A determinação da granulometria por difração de um feixe laser, conhecida por granulometria por difração laser ou granulometria laser, é uma técnica de medição para determinar a distribuição de tamanhos das partículas em amostras de solo dispersas num líquido ou testadas como um pó seco. A técnica é baseada no fenômeno de difração sofrido pela luz. Quando a radiação luminosa encontra as partículas da amostra. 15. O diâmetro esférico equivalente, d, medido é o diâmetro de uma esfera que tem uma área da seção transversal que produz o mesmo padrão de difração que a partícula investigada. 16. O ângulo de difração depende do tamanho da partícula. Pelo que o padrão de difração depende das quantidades relativas de tamanhos de partícula presentes na amostra. Esse padrão de difração é detetado e analisado recorrendo aos modelos de difração mais comuns, sendo os mais usados o modelo de Mie e o modelo Fraunhofer. O resultado da aplicação do modelo é a produção de uma curva de distribuição do tamanho de partículas, 15, que permite determinar não apenas a distribuição de tamanho das partículas e os respectivos valores de diâmetro esférico equivalente, d, ponderados pelos volumes correspondentes, mas também a percentagem de partículas nas classes de dimensão usadas para a classificação do solo, em comparação com outras técnicas. As metodologias baseadas na difração de um feixe laser são métodos de aplicação mais rápida e econômica, permitindo medir o tamanho das partículas e analisar rapidamente amostras de solo. Uma grande vantagem é a existência de equipamentos de análise que incorporam, para além do sistema de laser, uma unidade de dispersão, por exemplo, dispersão por pressão de ar ou dispersão por ultrassons, o que permite que amostras secas sejam analisadas sem as etapas externas de preparação que são necessárias para os métodos de peneiramento e de sedimentação. Além disso, uma vez que a amostra possa ser dispersa adequadamente, não há necessidade de combinar duas técnicas de medição diferentes para obter toda a gama de distribuição de tamanhos de partícula, incluindo o teor de silt e argila. O modelo de Mie e o de Fraunhofer assumem que as partículas são de forma esférica. Essa simplificação resulta num pequeno erro de medição, uma vez que as pequenas partículas presentes nas amostras de solo, em particular as argilas e o silt, são geralmente alongadas e anisotrópicas. 17. O diâmetro da partícula no método de difração a laser é determinado em relação ao seu volume potencial, que é calculado com base numa imagem de difração óptica nos bordos da seção transversal da partícula. O volume das partículas de argila é o diâmetro da seção transversal da estrutura em forma de placa, resultado a estrutura em folha das argilas, que é tratado nos cálculos como o diâmetro da esfera.
Em consequência, as dimensões costumam ser superestimadas em comparação com as que são medidas pelo método hidrodensimétrico, ou seja, pelas análises de sedimentação. 17. O erro associado à suposição da esfericidade das partículas depende ainda do grau de anisotropia. As propriedades ópticas das partículas anisotrópicas, como o índice de refração e o índice de absorção, mudam de acordo com sua orientação em relação ao feixe de laser, que também é variável. Em consequência, em diferentes orientações de partícula, diferentes seções transversais são medidas e diferentes padrões de difração são produzidos. Para argilas com tamanhos próximos do comprimento de onda da luz usada para produzir o feixe laser, o modelo de Mie é mais desejável. Isso requer conhecimento preciso do índice de refração complexo do material das partículas.